João 5, 5. Amém? Amém. Aleluia. Antes de ler a palavra, gostaria de fazer uma oração. Amém? Amém. Deus poderoso, Jesus amado, Bendito Deus da glória. te louvamos pela oportunidade de Pai, a Fala oportunidade desta manhã, deste dia, na Pela tua palavra, para cada um, fiel. estar em volta desta mesa, Pai, aleluia, porque tudo está preparado. Soberano Deus, vem falar a cada coração, segundo o teu querer, Pai, a tua palavra. Usa teu servo, Pai, no nome de Jesus, como canal para abençoar nossa vida, Pai, porque o Senhor é um Deus que tem prazer em abençoar. No nome de Jesus, Senhor. Pai, no nome de Jesus. Irmão, livro de João 5:5 diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Irmão, essa mensagem aqui é uma mensagem muito profunda. Meu Deus. É uma mensagem muito maravilhosa. Nós vamos ler a tua assunto porque o tempo não nos permite prolongar muito. E este homem já havia 38 anos no tanque chamado Betesda. E segundo a Bíblia, esse tanque, ele era perto do templo. E ali, toda vez que o anjo descia do céu e tocava aquela água, aquele que entrasse primeiro na água era curado. Então, toda vez que o anjo descia e tocava na água, o primeiro que entrasse era curado. E havia um homem que tinha 38 anos naquele lugar, esperando que um dia alguém viesse e colocasse ele dentro do tanque, porque ele não tinha condições nenhuma de entrar no tanque sozinho. E aquele homem, ele estava ali, creio eu que naquela fila de espera, muitas das vezes ele já estava ali no pé do tanque. Mas quando ele chegava, alguém ia lá e tirava ele, porque ele não tinha ninguém, ele não tinha um familiar para ir lá colocar ele. E os outros que levavam os seus enfermos, eles tinham os seus parentes, os seus amigos para colocar ele lá. Assim é a vida. Às vezes, Aleluia. nós estamos esperando uma oportunidade de vida, mas nós não temos um padrinho. Nós não temos uma pessoa que nos ajuda. Nós só temos a ajuda de Deus. Nós não temos uma ajuda humana. E aqueles outros que estavam lá, eles tinham ajuda humana para colocar naquele tanque chamado Betesda. Meu Deus. E quando chegou Jesus naquele lugar, Bendito Deus da glória. quando Jesus falou para aquele homem: queres ficar são? Aquele homem falou assim: não tem homem algum que me coloque no tanque. Não tem homem algum que me ajude. Às vezes você está dizendo para a sua vida: não tem ninguém para me ajudar. Não tem homem, não tem familiar, ninguém me reconhece, ninguém me lembra. Ninguém me lembra. Eu estou sendo esquecido por todos, até pela minha sociedade, até pela sociedade que a qual você vive. Ninguém lembra de você, às vezes até dos seus familiares. Você é o Davi da família. Quando foi convidado para escolher o rei, Davi não estava no meio da festa, Davi estava cuidando de ovelhas. Nem para a festa ele foi convidado. Às vezes a vida cristã, ela é assim. Deus de glória. Às vezes na vida cristã, nós servimos a Cristo, às vezes nós não temos
um privilégio igual os outros demais têm. Às vezes, tudo para o cristão é mais difícil. Tudo se torna mais difícil. Para mim chegar ao ponto de ser motorista, me puxaram o tapete não foi uma vez, puxaram o tapete no torno umas 3 vezes. Até me acusaram de eu ter batido o carro e eu não ter batido. Ralaram o carro na empresa e disseram que foi eu. Mas puxaram o tapete. Mas quando Deus falou assim, é o teu momento, é a tua hora, Deus mesmo, Ele se responsabilizou e Ele mesmo cuidou de mim. Aleluia. É mesmo assim, Jesus. E aquele homem, o tratado que Deus tinha com ele, era pessoalmente entre ele e Deus. Entre ele e o Filho amado de Jesus Cristo. Porque todo mundo já tinha esquecido ele. Mas quando chegou Jesus Cristo e falou assim, queres ficação? Ainda tem outro porém, ele não foi obrigado a entrar no tanque. Ele não entrou no tanque. Foi o que marcou a história. Ele não entrou no tanque, foi curado e se testificou do nome de Jesus Cristo. Ele, aquele homem, havia 38 anos. Às vezes nós achamos assim, mas nós não tem bênção que nós oramos e é um ano. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu há 13 anos eu sirvo a Cristo. Teve uma bênção que eu orei a Deus. Por 11 anos. Deus veio me dar com 11 anos que eu orava a Deus. Eu sirvo a Cristo há 13, 14 anos. Tem bênção que até hoje eu estou orando e até hoje não recebi. Mas nem por isso eu deixei de servir. Aleluia, e nem por isso eu deixei de ser crente. Glória a Jesus. Nem por isso eu deixei de ser crente. Às vezes nós falamos assim, mas se Deus não me dá, eu vou parar de ser crente. Não! A obra de Deus não funciona assim. Deus não se agrada dessas coisas, porque nós não estamos na casa de Deus pelas bênçãos conquistadas, mas nós estamos na casa de Deus porque nós amamos a Deus. Se Deus nos dá, amém. Se Deus não nos dá, amém. Vamos continuar servindo a Ele. Aleluia. Aquele homem, ele não se falou para Jesus Cristo, eu vou parar de te adorar, eu vou parar de te servir. Não, ele também não murmurou, porque falou assim, eu já estou há 38 anos e ninguém me ajuda e ninguém me valoriza. Não, não. Ele só falou, ninguém me coloca naquele tanque. Mas quando o mestre chega, mas quando Jesus chega, você pode ter certeza de uma coisa, o cuidado é especial. O cuidado de Jesus Cristo é especial. Glória a Deus. Por mais que você diga assim, eu não vou conseguir, eu não vou conquistar. Mas saiba de uma coisa, permaneça no tanque chamado Betesda. Não sai do tanque chamado Betesda. Porque Davi falou assim, eu prefiro estar na casa de Deus. Eu prefiro estar adorando a Deus. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Aleluia. A Bíblia diz em Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere com paciência. Não tenha pressa, porque quem tem pressa come cru. Às vezes você quer se apressar, quer colocar as coisas do seu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Aleluia. Deus não precisa de mão humana. Deus não precisa. Eu vou colocar a minha mão. Deus não precisa. Deus é o soberano. Deus, se Ele quiser, Ele seca o mar e volta a ter água de novo. Deus, quando quis atravessar o povo no Mar Vermelho, Ele simplesmente mandou Moisés, toque na água. Aleluia. E o mar se abriu. Deus, quando quer, Ele age. Não precisa eu falar assim, José Alberto, me dá uma ajuda aqui, ou meu Fabiano, me dá uma ajuda ali. Não, Deus não precisa. Espírito Santo. Deus não precisa disso, não. Deus não precisa de jeitinho humano. Deus, quando quer agir, Ele age. Deus, quando quer abençoar, Ele abençoa. Só que para isso nós temos que estar no tanque chamado Betesda, que na época era um local próximo da igreja. Hoje, se nós queremos uma bênção, ficamos na casa do Senhor. Se não recebemos hoje, aguarde. O tempo de Deus há de chegar. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por Deus que está no céu, eu fiquei por muito tempo, você conheceu o versículo da Bíblia. Porque às vezes nós vamos ler a Bíblia, nós queremos comer ela rápido, mastigar rápido e achar que nós entendemos. Mas
Uma comida, para você entender ela, você tem que saborear ela. Um versículo da Bíblia, você tem que entender ele. Quando diz a Bíblia assim, o choro durará uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a Bíblia diz também assim, um dia para Deus é como 1000 anos. Às vezes nós falamos assim, o choro durará uma noite, mas isso é a noite humana. Não é a noite divina. Isso é a noite do homem. O tempo do homem não é o tempo de Deus. Mas a alegria virá. A alegria virá. E eu creio que a alegria virá na nossa vida. A alegria virá. Eu creio, Jesus. Às vezes há tribulações na nossa vida e há dificuldades na nossa vida para nós não esquecer de Deus. Se Deus tirasse o espinho da carne de Paulo, Paulo poderia se afastar de Deus. Por isso é que Jesus falou para Paulo, a minha graça te basta. Por que que Deus quer que o ser humano tenha a graça de Deus? Por quê? Com essa roupa aqui, com esse uniforme aqui, com esse sapato aqui, tá bom, tá? Mas esse sapato vai me levar para o céu? Não. Um carro novo vai te levar para o céu? Não. Uma casa de alfaville vai te levar para o céu? Não. Mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci e vós Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Então, Deus. não se preocupe nas suas tribulações. Foi 38 anos, mas eu te pergunto para você, qual foi que na Bíblia escreveu o seu nome na história? Naquele texto chamado Betesda, não teve ninguém. Só tinha, diz assim, alguém atravessa na minha frente, mas não escreveu o nome na história. Mas aquele homem aguardou o tempo de Deus, ele aguardou o tempo de Deus. E o nome dele até hoje é lembrado na Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós esperamos o tempo de Deus, o nosso nome marca a história. Aleluia, O Jesus. nosso nome marca a história. Se nós esperar o tempo de Deus, o nosso nome é marcado na história, porque nós esperemos com paciência. Não vai no Salmo 70 e diz assim, apressa-te, ó Deus, para nos dar vitória. Se Deus apressar e nos dar vitória, às vezes não vai adiantar. O que adianta eu orar a Deus, falar, Deus, me prepare uma condições para me ter uma Ferrari. Se eu não tenho condições de manter a Ferrari, que adianta? O que adianta Deus me dar uma Ferrari se eu não tenho condições nem de pagar o IPVA dela? Então temos que esperar com paciência. Graças a Deus. Espere com paciência. Às vezes nós oramos a Deus e falamos assim, Deus me deu um carro, mas minha habilitação você tirou. Minha habilitação tirou, como é que Deus vai dar um carro para a pessoa se ele não está se preparando, ele não está se esperando? Pois esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, que Ele ouviu o nosso clamor. Aleluia. Ele vai ouvir o nosso clamor. Deus, Ele não dá coisas para o homem se o homem pedir. Ainda tem um porém. Eu sou pai. Se o meu filho me pedir um pão, eu não vou dar uma pedra para ele. Eu não vou dar uma pedra. É. Eu sou pai. E se meu filho me pedir um pão, pai, me dê um pão, eu não vou dar uma pedra para ele. Nós, assim diz a Bíblia, que diz a Bíblia, nós sendo maus, sabemos dar coisa boa aos nossos filhos. Imagino o nosso Pai Celestial. Aleluia, Jesus. Imagina o nosso Pai Celestial. Pedindo um peixe, não vos dará uma serpente. Pedindo um peixe, se preferência ao nosso Pai Celestial, Ele vai dar um peixe filé mignon, se possível tirar da espinha, para você comer e não se engasgar. Aleluia. Glória a Deus. Você entendeu? Eu orei a Deus para que Deus me desse a profissão de motorista. Eu orava a Deus. Deus me tirou de uma determinada empresa que um momento eu não entendia. Eu não tinha
quando eu vim fazer entrevista aqui, tinha muitos melhores que eu, muitos. Mas Deus me colocou aqui. Eu pedi a Deus que Deus me desse a profissão de motorista. Mas eu não pedi a Deus para Deus me colocar numa empresa bem conceituada no mercado. Eu pedi a Deus simplesmente para me dar a profissão de motorista. Mas Deus me deu a profissão de motorista e me deu coisas boas. Aleluia. Glória a Deus. Me deu coisas boas. Por isso que guarda isso na sua cabeça. Espere o tempo de Deus. Aguarde. O tempo de Deus vai chegar. O tempo de Deus na tua vida, Osmerim, vai chegar. Eu creio, Jeová. E quando chegar, o seu nome vai ser lembrado. Aleluia. O seu nome vai ser lembrado. É assim que ele faz. Todo mundo vai lembrar para si. Eu lembro desse rapaz. Ele não tinha condições. Davi não tinha condições de ser rei. Mas pergunto eu, qual foi na história dos reis que marcou a história como Davi? Não tinha condições. Ele não tinha condições de ser rei. Ele pegou um homem que não tinha condições de ser rei e se fez rei de Israel. Assim é o nosso Deus. Tem o seu cuidado especial para com todos. Aleluia. Irmão, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? É o caderno aí, velho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né, mas vamos orar. Deus abençoe o nosso irmão Paulo, né? E assim, irmão, vamos somente aguardar, né? Esperar com paciência, né? Eu esperei 11 anos para ser batizado com o Espírito Santo, mas a promessa era ele que fez. E orando de montanha, eu não estava presente lá. Depois de 11 anos ele me selou com a promessa, né? Então, só que, irmão, fui chamado para crer. Amém? O crente doido é assim, ele crê naquilo que ele não está vendo. Eu não estou nem aí para quem está falando, irmão, porque eu creio no Deus que chama esse Glória a Deus. Amém? Deus abençoe o nosso irmão Paulo, para essa palavra, Deus seja glorificado. Vamos lá, irmão, agradecer tudo quanto, nosso irmão, para abençoar, meu querido. O senhorino está aí, amém? Os irmãos que vieram esse primeiro estão convidados para estar mais vezes. Estamos aqui de segunda a sexta, tá certo? Querendo vir voltar aqui para ouvir uma palavra de Deus. Não ouvir o homem, mas ouvir uma palavra de Deus. Que a fé vem por ouvir da palavra de Deus, amém? Estão convidados para estar retornando aqui toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta. E assim o nome dele vai ser glorificado. Quem faz obra é Deus, não é eu. Nós somos canal de bênção, mas quem faz obra na minha e na tua vida é o Senhor. E graças a Deus que ainda é Ele, para que nenhuma carne se glorie. Amém? Leva a Deus, varão. Meu Deus. Bendito Deus da glória. Muito obrigado, Senhor amado, por essa oportunidade, meu Pai amado. Que o Senhor assim nos confia nesta manhã de estar ouvindo a Sua palavra, Jesus. Meu Pai amado, aleluia, que o tempo do Senhor possa estar se cumprindo sobre nossas vidas em nome de Jesus. E nesta manhã, meu Pai, intercedendo, meu Pai amado, pelas almas, pelos seus queridos, já pedimos pelos nossos filhos que estão em casa, nossas esposas, meu Pai amado, pela nossa empresa, pelos nossos superiores, nossos encarregados, gerentes, meu Pai amado, pela disposição que o Senhor tem nos dado, aleluia, já te louvamos e te agradecemos, para estar trabalhando, para ganhar o nosso pão de nosso suor, sem precisar estar roubando e tirando do próximo. Meu Deus, em nome de Jesus, e os críticos, meu Pai, aqueles que estão de fora, que no nome de Jesus, aleluia, meu Pai amado, as palavras do Senhor possam alcançá-los de maneira tremenda, especial e gloriosa, e que o nome do Senhor seja exaltado para a glória do Teu nome. Deus fica conosco, Senhor, porque Tu és santo, Jesus, e nos abençoe, Pai amado, para a glória do nome do Senhor, Jesus. Porque queremos a Tua palavra, Deus, fica conosco. Santo Jesus, há 38 anos que não me aguardou. Quanto tempo estamos aguardando a promessa, meu Pai? Há quanto tempo estamos aguardando a bênção do Senhor? Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Oh, glórias a Ti, meu Pai. Oh, aleluia. Já te louvamos, meu Pai. Nos guarda, meu Pai amado, nessa estrada. Do homem mau, do homicídio, do ladrão, do roubador, do migrador. Repreenda a fúria do inimigo, meu Pai amado. E nos dá vitória nesta manhã, neste dia, no nome de Jesus. Aquele que é para toda a eternidade. Já te louvamos para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus.
Para a glória do nome do Senhor, meu Deus. Seja conosco, meu Deus. Diretos, drogados, adultos, religiosos, os cristianos, visita os presídios, visita os hospitais, a sua autoridade aqui no Brasil. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém. Liberta aí, meu Deus, do Japão, está pedindo, meu Deus, das nações. Aleluia, levanta, homem de verdade da Para exaltar no teu nome, Senhor, em nome de Jesus. para pregar a tua palavra, como ela tem que ser pregada. Usa a minha vida, usa, Senhor, as nossas vidas como canal. Amém, Para alcançar as tuas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Certo da vitória, amém.